Olá a todos, me chamo Luiz Ezequiel, moro no interior de São Paulo, na cidade de Piracicaba. No ano de 2010, mais precisamente na época da Quaresma, tive uma experiência um tanto horripilante. Moro num bairro mais afastado do centro, quase perto da rodovia que leva a outra cidade. Nessa época, eu estava terminando a construção da minha casa e ainda não tinha feito o muro da frente. Meu quintal também estava na terra batida. Bom, naquela noite eu fui com minha esposa e meus filhos jantar na casa dos meus pais, que moram em outro bairro. Fomos e voltamos a pé. Minha mãe é uma senhora muito preocupada e toda hora ela falava: Kiel, tá ficando tarde, meu filho. Não é bom ficar andando com esses meninos tarde da noite, não. Eu até brinquei com ela e disse: "Ê mãe, tá me expulsando? Já já eu tô indo." Quando deu umas 21 horas, colocamos 2 meninos no carrinho e partimos. A caminhada era relativamente curta, uns 25 minutos. Os bairros são todos iluminados. Tem muitos barzinhos que ficam abertos até tarde. Não teria risco de assalto. Chegamos em casa umas 9h30 da noite. Minha esposa foi dar banho nos meninos, dar mamadeira e pôr eles para dormir, enquanto eu fui lavar louça e recolher o lixo para pôr para fora. Eu estava na cozinha, mas a porta e a janela da sala estavam abertas e a luz da frente acesa. Do nada, começou uma bagunça na rua, um tanto de cachorros latindo e correndo para lá e para cá. Não sei de onde apareceu tantos cachorros. Eu larguei a louça e fui lá fora ver que zorra era aquela. Quando cheguei lá fora e olhei para o final da rua, os cachorros estavam brigando. Era para mais de 10 cachorros. Pareciam brigar entre eles e ora parecia se juntarem e atacar um só. Como não consegui ver muito, não liguei e voltei para dentro. Passou mais algum tempo, meus filhos já estavam deitados com minha esposa e eu fui fazer um café. Minha esposa me chamou lá no quarto e me falou assim: "Você colocou o lixo para fora? Porque está entrando um cheiro muito forte de carniça aqui pela janela do quarto." E realmente estava fedendo demais, mas no lixo também não tinha nada que fedesse tanto daquele jeito. Então eu olhei pela janela, que dava no corredor lateral, que não tem iluminação, e o mau cheiro vinha dali. Peguei minha lanterna de pescaria e fui lá para ver. Eu pensei que algum vizinho tinha jogado um animal morto no meu quintal. Saí pela porta da frente e apontei a lanterna para o corredor. Quando eu fiz isso, escutei um rosnado muito forte e grosso que vinha de trás da máquina de lavar roupas. Na hora eu pensei que podia ser uma onça, porque já apareceu onça andando por aqui. Eu corri para dentro e tranquei a porta e fui lá no quarto falar para minha esposa que tinha um animal lá nos fundos e pelo barulho era a onça. Antes que minha esposa dissesse algo, aquele animal passou pelo corredor, embaixo da janela. Ele passou rápido e rosnando, igualzinho uma onça faz. Não me aproximei da janela para ver, pois fiquei com medo. E também não conseguiria ver porque era escuro. Mas ele foi andando sentido rua. A curiosidade minha e da minha esposa foi tão grande que esperamos mais ou menos uns 30 minutos e saímos lá fora para ver se víamos a tal onça. E não vimos nada, apenas os cachorros que latiam muito lá na esquina. Voltamos para dentro e fomos dormir. Na noite seguinte, estávamos assistindo o filme. Já passava das 23 horas e o alvoroço da cachorrada na rua começou novamente. Mas dessa vez parecia que eram mais cachorros. Desceram a rua passando em frente à minha casa, naquele tropé todo. Dessa vez eu não saí para fora e as portas estavam bem trancadas. Pensamos ser a onça novamente. Então fomos dormir. Tínhamos o costume de dormir com a janela do quarto aberta, para entrar um ventinho e a brisa da noite. Sorte que ela tinha grades, porque acordamos novamente com o fedor de carniça invadindo o quarto. Então minha esposa levantou e me falou: "De novo esse mau cheiro? Eu vou trancar essa janela." Quando ela se aproximou da mesma, soltou um grito alto e, muito assustada, saiu andando para trás.
Eu pulei da cama assustado e ela já foi logo me falando: tem um lobisomem aqui, meu Deus do céu, tem um lobisomem aqui. Fui rápido para fechar a janela. Quando segurei nas duas partes dela para puxar fechando, brotou ali na minha frente um lobisomem. Ficamos a poucos centímetros um do outro. Eu gritei tão alto e soltei a janela e me afastei. Ele era bem alto, o rosto era igual de um cachorro, focinho alongado, olhos amarelos. Ele roncava e rosnava e mostrava os dentes para mim. Foi tudo muito rápido e inesperado. Ele me encarava e eu pensei que ele ia estourar a janela e pular para dentro. Então, na hora, lembrei que o povo diz para oferecer sal. E foi o que eu fiz. Eu falei para ele assim: vem buscar sal amanhã. Dito isso, saí correndo do quarto, pois minha esposa já tinha ido para o quarto das crianças fazia tempo. Fui para lá também e tranquei a porta com chave e ficamos lá. Não preguei os olhos um minuto sequer, fiquei atento aos barulhos e morrendo de medo daquilo entrar na minha casa. No dia seguinte estávamos com muito medo ainda. Minha esposa não queria mais morar lá e eu pensando o que eu faria quando chegasse alguém pedindo sal. De momento, pensei e combinei com minha esposa que se aparecesse alguém pedindo sal prometido, eu chamaria a polícia e relatava o que tinha acontecido. Mas não apareceu ninguém lá em casa. Fiquei preocupado, achando que à noite esse lobisomem ia lá em casa de novo, mas ele não apareceu. Um dia depois fui na casa dos meus pais e conversei com eles sobre o que aconteceu. Meu pai me deu uma arma para proteção, mas aquele lobisomem não foi mais lá em casa, nem para buscar o sal. Até hoje moro aqui e graças a Deus nunca mais vi esse bicho maldito. Obrigado a todos. Me chamo Sandra e vou contar para vocês a primeira vez que vi um lobisomem de verdade. Digo a primeira vez porque ele aparecia muitas vezes lá no sítio. Moramos no sul de Minas Gerais. Até enquanto morávamos na cidade, nunca tinha visto um lobisomem. Para mim, era realmente uma lenda contada pelos avós. Mas mudei de opinião quando meu esposo comprou um sítio para nós e passamos a morar nele. Logo que mudamos para lá, pegamos a caminhonete e fomos andar pela área, conhecer os outros sitiantes e fazer amizades. Apenas 2 nos receberam de bom grado, nos dando dicas de cultivo e criação. E um deles nos chamou no particular, longe das crianças, e nos perguntou se tínhamos medo de coisas de outro mundo. De começo achei estranho essa pergunta e estava levando na brincadeira, mas ao olhar diretamente para o Senhor, percebi que em momento algum ele estava brincando. Sua expressão estava séria, lançava olhares de preocupação para meus filhos. Então meu esposo lhe disse que se tivesse algo ali que ameaçasse a segurança da nossa família, ele podia nos falar. Então o Senhor, tirando o chapéu da cabeça, começou a nos contar que ali naquela região, pelo menos uma vez por mês aparecia um lobisomem, que até então nunca tinha atacado um ser humano, mas não poupava nenhum animal. Então era muito importante reforçar os chiqueiros e os galinheiros e fazer um canil para os cachorros, pois até cachorro bravo, como seu Rottweiler, foi vítima dessa criatura. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. No auge dos meus 44 anos, morar num lugar que era visitado por um lobisomem. Perguntei se ele já tinha visto essa fera, e sem hesitar, ele disse que todos os moradores ali já ouviram. E, inclusive, desconfiavam de quem era a pessoa que carregava essa maldição. Mas que isso ele não podia nos revelar, pois era de família de muitas posses e nada podiam fazer contra essa família. Meu marido ficou muito preocupado e eu apavorada, pois dizem os antigos que lobisomens devoram crianças. Voltando para casa, estávamos em silêncio total. Eu olhava para aquela imensidão de mata e ficava imaginando o que mais estaria escondido nela e o que fui fazer naquele lugar. Quando estávamos nos aproximando do nosso sítio, meu esposo acelerou o carro. Estranhei e perguntei o porquê disso, e ele disse: "Vamos na casa dos meus pais." Então seguimos para a cidade, mais ou menos umas 2 horas de viagem.
Ao chegar lá, as crianças foram brincar com os primos. Meu esposo então contou aos seus pais sobre o tal lobisomem. Meu sogro era ex-militar aposentado e nos alertou quanto à possibilidade de ser verdade essa história, pois ele nos longos anos de serviço já presenciou coisas terríveis que vão além da nossa imaginação. Então ele rapidamente pegou uma de suas armas e munições e nos entregou, e me aconselhou a aprender a usá-la também. Voltamos para o sítio. A noite já se aproximava. Eu, na verdade, não queria nem voltar para lá. Quando chegamos, descemos do carro e entramos rapidamente dentro de casa. Meu esposo manteve todas as portas e janelas bem trancadas. O chamei no particular e lhe falei que aquilo não era vida. Qual qualidade de vida teríamos num lugar que mal escurecia e precisava se trancar dentro de casa? Mas ele respondeu que se o lobisomem aparecesse no nosso sítio, ele não queria nem saber qual família lhe pertencia e ia atirar para matar. E alguns dias se seguiram assim, apreensivos e com medo, até que numa madrugada acordamos com barulhos lá fora. Meu coração acelerou, meus olhos encheram de lágrimas, pois eu já sabia do que se tratava. Corri para o quarto dos meus filhos, não podia deixá-los sozinhos. Meu esposo pegou a arma que estava municiada embaixo da cama e foi para a janela. As galinhas, os porcos e os 2 cachorros estavam apavorados. Era muito barulho dos animais. Meus filhos acordaram com esse barulho, então fui com eles para a sala também. Meu esposo estava em pé, perto da janela, olhando para fora. Ele fez sinal com as mãos, me chamando. Eu me aproximei da janela e ele me disse: "Olha lá na direção da porteira, tá vendo?" O animal que eu vi ali, parado, cheirando a porteira, foi a coisa mais horrenda que vocês possam imaginar. Esqueçam essa imagem de lobisomem de filme americano. O lobisomem real é umas 3 vezes mais assustador. Aquilo é tão feio e horrível que nossa mente buga diante sua presença. Os olhos dele eram tão grandes e amarelos que pareciam 2 fachos de luzes. Ele olhava diretamente para nossa casa. Parecia que ele sabia que estava sendo observado por nós. Meu esposo, mesmo morrendo de medo, saiu lá fora. Eu lhe implorei para não ir, mas ele disse que o lobisomem tinha que ter medo de nós, e não o contrário, senão ele ia nos atormentar pelo resto da vida. Ele saiu na varanda, apontando sua arma de grosso calibre, e gritou: "Saia das minhas terras! Eu não tenho medo de você! Se você não sumir daqui, eu vou te encher de chumbo!" Eu olhava tudo pela janela segurando as lágrimas, quando percebi que a fera começou a se movimentar e começou a correr em direção à minha casa. Corri para a porta e comecei a gritar para meu esposo: "Amor, entra para dentro! Entra para dentro! Ele tá vindo! Ele tá vindo!" Mas meu esposo não me respondia, apenas mirava a arma e de repente disparou. Aquilo gritou tão alto que meus filhos começaram a gritar de medo e apavoro. O lobisomem começou a rolar no chão e gritava, uivava e gemia. Meu esposo deu outro tiro, mas acho que errou. Então entramos para dentro e trancamos bem a porta. Ficamos da janela vendo aquilo se debater no chão. Depois de alguns minutos, o lobisomem se levantou cambaleando e saiu para fora do nosso sítio. No dia seguinte, saímos lá fora e vimos onde ele havia caído. Tinha muito sangue. Cobrimos aquilo jogando mais terra por cima. Durante o dia, uns 2 sitiantes apareceram lá em casa perguntando se não tínhamos ouvido tiros na madrugada, e nós negamos. Pegamos nossos pertences pessoais e fomos para a casa dos meus sogros. No fim de semana, durante o dia, voltamos lá para buscar nossa mudança, com um caminhão e alguns ajudantes. Não havia mais porcos e nem galinhas, apenas pedaços dos mesmos e um cheiro horrível de carniça no ar. Ainda bem que tínhamos levado os 2 cachorros conosco. Começamos a tombar a mudança e eu só queria sair rápido dali e nunca mais voltar. Eu não sei quem é essa família rica que mora ali na redondeza, mas um deles vira lobisomem e os sitiantes dali são meio que reféns dessa situação. Essa foi a minha experiência com essa criatura que realmente existe. Boa noite. Olá, o que vou contar aqui não aconteceu comigo, e sim com a minha avó materna, Dona Inês.
Ela mora no Pará e isso aconteceu na década de 70. Ela me contou que estava grávida do seu primeiro filho, meu tio João, e que meu avô era tipo um caixeiro viajante. Eu não cheguei a conhecê-lo, pois ele faleceu antes de eu nascer. Enfim, como meu avô viajava muito, ela ficava muito tempo sozinha e tinha muitas coisas para fazer na casa e no terreno, como carpir, trocar uma torneira, arrumar algo que quebrava, e ela não tinha paciência de esperar meu avô voltar para casa. Às vezes, ele ficava até 3 meses viajando. E muitas coisas ela não sabia fazer. Então, em conversa com as vizinhas, ela pediu indicação de algum homem que morava por ali que poderia prestar esses serviços para ela. Indicaram um tal de seu Inácio. Segundo minha avó conta, ele era um homem solitário, não tinha família e podia fazer o calor que fosse, ele sempre estava vestindo calças e camisas de manga comprida. O povo dizia que seu Inácio chegou ali no bairro sem eira nem beira, portando apenas uma bolsa pequena com roupas. Era muito trabalhador, mas não dava confiança a ninguém. Não tinha amigos e não era visto fora de casa se não estivesse trabalhando. Enfim, mesmo com essas esquisitices, minha avó fechou um monte de serviços com ele, desde arrumar a torneira do tanque até carpir, rastelar o quintal e arrumar o chiqueiro dos porquinhos. No dia seguinte, bem cedinho, seu Inácio chegou com seu material de trabalho e começou seus serviços. Minha avó conta que ela criava um vira-lata. Disse que esse cachorro, quando via seu Inácio, chegava a urinar de medo e corria para dentro de casa e se escondia embaixo de sua cama. Minha avó tentava expulsar ele para fora, mas ele chorava e se enfiava cada vez mais para baixo da cama. Seu Inácio passava o dia inteiro trabalhando calado, não dirigia uma palavra sequer à minha avó e tampouco a olhava nos olhos, sempre escondendo o rosto embaixo do chapelão que usava. No outro dia, ele veio novamente e foi arrumar o chiqueiro dos porcos. Os porcos, assim como o cachorro, entraram em desespero e começaram a fazer muito barulho e corriam se amontoando um por cima do outro no canto do chiqueiro. Minha avó estava na cozinha e, ouvindo aquele alvoroço, saiu caladinha para fora e foi se aproximando do chiqueiro. Seu Inácio não a viu chegando e ela escutou perfeitamente ele falando em tom moderado e sarcástico: "Vocês estão bem gordinhos, hein? De hoje vocês não escapam." Ela o surpreendeu perguntando: "O que o senhor falou, seu Inácio?" O homem ficou desconcertado e começou a disfarçar. Minha avó entrou para dentro e disse que nessa hora ela já desconfiou que ele era um lobisomem, pois não era a primeira vez que ela tinha contato com um. Ele terminou o serviço e foi embora. Minha avó se trancou dentro de casa com o cachorro e ficou em alerta a noite toda. Altas horas da madrugada, começou a ouvir os porcos gruindo, mas não ouvia passos ou outros barulhos. Ela estava com todas as luzes apagadas, então abriu só uma brecha da janela para tentar ver algo lá no quintal. E viu um enorme cão negro, andando em 2 pernas, indo bem devagarinho para o chiqueiro. Ele tinha quase 1,80 m de altura, era muito seco, só a pele e o osso, e parecia ter sarna espalhada pelo corpo. Era encurvado para frente, tinha orelhas pontudas e focinho de cachorro. Ela dizia não lembrar direito a cor dos olhos dele, mas acredita que eram amarelos. Ela sentiu muito medo, mas sabia que era seu Inácio. Quando ele começou a abrir o chiqueiro e entrar para dentro para atacar os porquinhos, a minha avó gritou: "Eu sei que é você, viu, seu Inácio? Amanhã eu vou contar para os vizinhos." Disse que ele olhou diretamente para a janela e ficou encarando ela por alguns minutos e depois saiu correndo. Ela começou a sentir leves contrações, tamanho foi seu medo e pavor de ver aquele animal no seu quintal. No dia seguinte, ela foi até a casa da vizinha pedir ajuda, pois as contrações aumentaram. E aproveitou e contou para a vizinha do seu Inácio e o lobisomem. A vizinha a levou para o hospital da outra cidade, mas antes espalhou para todo mundo ali a história que a minha avó contou. Minha avó ficou 3 dias internada, foi um parto muito difícil. Quando ela voltou para casa, meu avô tinha chegado de viagem.
e contou para ela que ele mal colocou os pés na cidade, contaram para ele que seu Inácio tinha atacado os porcos e minha avó. Ele juntou ali meia dúzia de homens e foram até a casa do tal lobisomem. Foram determinados a acabar com ele. Chegando lá, chamaram: Inácio, sai para fora! A gente sabe que você tá aí! Sai para fora, seu filho da peste! Mas o homem não saía para fora, então eles invadiram a casa. Seu Inácio pulou a janela dos fundos e saiu correndo direção à mata. Os homens foram atrás. Disse que ele estava sem roupas, somente de cueca, e viram o corpo dele, todo cheio de marcas e machucados, principalmente os cotovelos e os tornozelos. Mas o homem corria tão rápido que não parecia ser desse mundo. Não conseguiram alcançá-lo. Então voltaram para trás e vasculharam a casa dele. Tinha um monte de caixotes cheio de ossos de animais. A casa fedia podre. Nos dias e meses seguintes, os vizinhos se revezavam em tocaia, esperando ele voltar. Mas nunca mais seu Inácio apareceu por aquelas bandas. Esse foi o relato da minha avó, Dona Inês. Muito obrigado. Bom, amigos, esses foram os 3 relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço a vocês novamente que se inscrevam, deixem o like, compartilhem, comentem para ajudar o nosso canal a crescer. E peço também a vocês que, se puderem, façam orações pelas pessoas do Rio Grande do Sul. Nossos irmãos precisam demais das nossas orações, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.